Hoje eu vou te ensinar a fazer a Case Vitória. É uma bolsinha super rápida e prática de fazer, bem bonitinha, que tem esse ponto diferente, que fica parecendo uma florzinha. E a gente consegue esse efeito trabalhando com duas cores de fio. Você pode usar só uma cor, mas aí não vai destacar tanto o formato da florzinha. E para fazer a Case Vitória eu usei o fio Moda, que é um fio de Tex 295, ele é fininho, por isso eu vou usar duas pontas e apesar dele ter esse cone aqui no meio, eu vou te ensinar uma técnica que você vai conseguir usar nesse novelo as duas pontas, tanto a interna quanto a externa. O fio Moda é um fio que tem 85% algodão e 15% de outras fibras. Eu vou usar uma agulha de 3,5 mm, mas você pode usar outra também. Se seu ponto for muito apertado, você pode usar uma de 4, se ele for muito solto, você pode usar uma de 3. Eu sempre falo que a escolha da agulha, ela vai depender de alguns fatores. A estrutura que você quer dar à peça, se você quer ela mais estruturada, mais maleável, a tensão do seu ponto, principalmente. Então, assim, eu que tenho uma tensão média, eu vou usar uma de 3,5. Você que tem uma tensão alta, que seus pontos ficam muito apertados, pode usar uma de 4, talvez até mais, você vai sentindo. E você que tem um ponto mais solto, você pode usar uma agulha de 3 mm. Qualquer uma dessas vai dar certo. Além da agulha de crochê, eu gosto sempre de fazer arremates usando uma agulha de tapeceiro. Essa daqui é uma agulha número 16, ela é um pouquinho mais fina do que as outras. Como a gente trabalhando com fio fino, eu prefiro usar essa aqui de 16. Tem aquela de 13 que é mais grossona. Eu gosto de usar ela quando eu tô trabalhando com fios mais grossos, como fio de malha, fio de poliéster de 5 mm, né, os fios náuticos, aí eu prefiro ela. E além disso, a gente vai precisar também da nossa boa e velha tesoura. Então são esses os materiais que você vai precisar. Bora pra aula? Aqui eu usei as cores natural e chocolate, mas para fazer a aula eu vou inverter, eu vou usar essas mesmas cores, só que eu vou inverter. Então aqui eu fiz as florzinhas no chocolate, então eu vou fazer as florzinhas no natural e esses acabamentos aqui no chocolate. Então para isso a gente vai começar aqui a base com o chocolate. Para usar esse fio aqui, você vai precisar retirar esse cone que fica aqui dentro. E aí para isso você precisa primeiro amassar ele. Pode pegar e amassar bem mesmo. Aqui como eu tô gravando, fica um pouco mais difícil, mas aí você vai colocar a força aqui, ó, até ele amassar, com a força. Ele pode dobrar, ó, dobrou lá dentro, e aí a gente tem que tirar ele daqui, ó, vai abrindo aqui espaço para ele sair daqui de dentro. Saiu, a gente vai procurar aqui no meio a ponta que tá aqui interna. Puxa um fiozinho, ó, dei sorte, tirei já bem aqui no início. E aí eu vou pegar a ponta de fora e vou unir os dois. Pronto, uni aqui os dois, e aí agora eu vou trabalhar com esses dois fios. Sempre que eu puxar aqui, ó, ele vai estar puxando o de fora e o de dentro. Se você tiver dificuldade, quiser comprar 2 novelos de cada cor, achar que vai dar muito trabalho, não tem problema. Assim você acaba economizando, porque vocês vão ver que gasta bem pouquinho fio. Dá pra fazer bastante peça com esses 2 novelos, um de cada cor. Então eu acho que não compensa, dá pra você fazer assim. Se você quiser usar um fio mais grosso pra não ter esse trabalho, também não tem problema, gente. Pode usar o fio que você quiser. Pode usar barbante. Eu até tô fazendo uma versão com barbante número 6, que eu tô fazendo uma base diferente, mas eu vou subir o mesmo ponto. Depois eu vou mostrar lá no meu Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar o link do Instagram aqui na descrição. Então vamos lá. Para fazer esse ponto, a nossa base tem que ter uma quantidade múltipla de 6 para dar certo. Como a gente vai trabalhar oval aqui, a gente vai contar dos dois lados. Então eu vou fazer 19 correntinhas. Se você quiser aumentar ou diminuir o tamanho dessa base no oval, você vai aumentar de 3 em 3, porque aí quando você aumenta 3, ele vai ficar 6, porque vai 3 para um lado, 3 para o outro. Então você pode aumentar ou diminuir, porque se você estiver fazendo com um fio mais grosso, você vai ter que diminuir. Aí você aumenta ou diminui a quantidade de pontos em 3. Então a gente vai começar com 19, se você quiser diminuir, você vai fazer 16. Se você quiser aumentar, você vai fazer 22. Eu sei que vocês vão me perguntar, posso usar tal fio? Pode usar qualquer fio, gente. No crochê você pode crochetar até com fio de cabelo. A questão é que você vai precisar fazer algum tipo de adaptação. E aí se eu fosse fazer essa case num barbante, que é um fio mais grosso, provavelmente eu ia ter que diminuir a quantidade de pontos aqui da base para ela ficar no mesmo tamanho. Ou se eu fizer a mesma receita, ela vai ficar maior. Então tenha sempre em mente isso. Você pode usar um outro fio, mas se esse fio ele tiver uma espessura diferente, ele vai ficar de tamanho diferente. E se ele for de uma composição diferente, a estrutura, né, o resultado final também vai ficar diferente. Mas não quer dizer que tá errado, gente. Não tem problema. Façam testes, arrisquem. O máximo que pode acontecer é você ter que desmanchar e você aprendeu alguma coisa, beleza? Então vamos
vamos lá começar. Vou fazer aqui, então. Fiz um nó corrediço. Pode fazer do jeito que você tá acostumado a fazer, não tem segredo. Vou fazer aqui 19 correntinhas. Fiz as 19 correntinhas, agora eu vou fazer mais 2 correntinhas pra fazer a virada. A gente vai trabalhar em ponto alto nessa base. Se você é acostumado a fazer 3 correntinhas pra virar, não tem problema, tá? Eu gosto de fazer 2 porque eu acho que 3 acaba fazendo um buraco. Então, eu vou fazer mais 2 correntinhas. Aí, eu vou fazer um ponto alto aqui na terceira correntinha. Se você fez 3 pra virar, você vai fazer na quarta. Mas se você fez 2, você vai fazer na terceira. Então, contar aqui, ó, 1, 2, na terceira, eu vou fazer um ponto alto aqui. Só que eu vou pegar aqui, ó, atrás, na terceira alcinha. A correntinha tá aqui, ó, de frente. A gente tem a primeira. Vou pegar com a agulha aqui pra mostrar pra vocês, ó. A gente tem aqui, ó, a primeira. Ou você pode pegar aqui que você pega a segunda. Mas tem lá atrás, ó, se eu girar a correntinha um pouquinho, eu tenho aqui o cucuruto que eu falo, ó. Você vai pegar aqui, ou como uma aluna minha do presencial fala, a cacunda. Então, você vai pegar nessas laçadinhas aqui, ó. Se você tiver dificuldade, não tô conseguindo achar esse cucuruto, faz do jeito que você tá acostumada, não tem problema. Aqui é porque dá um acabamento melhor, os pontos ficam mais fechadinhos, então por isso que eu fiz aqui um ponto alto. Agora eu vou fazer mais um ponto alto nesse mesmo lugar, vou fazer um aumento. Aí eu vou fazer ponto alto até chegar aqui no meu último ponto. Da forma como eu faço, eu não conto esse nozinho como ponto. Então, olha só, aqui eu tinha 19 pontos, então eu vou fazer mais 18. Então, depois desse aumento, você tem que fazer 18 pontos. Fiz meus 18 pontos aqui, ó. Cheguei no último ponto. Agora, a gente vai fazer a virada. A nossa virada vai ter 7 pontos. E aí, eu vou fazer assim. Eu vou fazer 4 de um lado e 3 do outro. Então, já tem um aqui. Vou fazer mais 3 pontos nesse último aqui. E repara que eu já vou virando. Eu não fico fazendo meus pontos tudo aqui. A minha ideia é ir virando, então já vou virando o meu trabalho. E aí eu vou fazer os últimos 3 pontos da virada pegando nessa alcinha de cá, ó. Vou pegar aqui, ó, nessa alcinha. Eu acho assim melhor, porque eu acho que fica bem acabadinho, não fica buraco. Mas se você tiver dificuldade, não tem problema, faz do jeito que você tá acostumado a fazer base oval. Assim, eu particularmente acho melhor, mas não vai ficar errado se você fizer pegando de outra forma. Só vai ficar diferente. Aqui eu acho que o acabamento assim fica melhor. Vou até já esconder essa pontinha aqui, facilitando o meu trabalho. Esse primeiro ponto é um pouquinho mais difícil. Aí aqui eu vou fazer 3 pontos. Então, fiz um, ó, vou virando o meu trabalho, vou fazer na curva. E agora eu vou seguir aqui, sempre pegando, ó, cuidado pra não pular, eu tava pulando um ponto. Sempre pegando aqui na alcinha de trás. Vou fazer ponto até chegar aqui na frente, onde a gente fez aquele aumento. Cheguei aqui no último ponto, a gente precisa fazer mais 3 pontos, porque a nossa curva tem que ter 7. E aí, eu já tenho aqui, ó, as correntinhas que subiram, que conta como 1. Eu tenho os 2 pontos que eu fiz aquele aumento, então são 3, e mais esse aqui, 4. Então, eu preciso fazer mais 3 pontos aqui pra fazer a volta, no mesmo buraquinho. Terminei, agora eu vou fazer um baixíssimo lá na última correntinha que eu fiz pra subir. Agora a gente vai fazer 2 pontos baixíssimos, porque eu quero começar o meu trabalho nesse ponto aqui, ó, no último ponto do aumento que a gente fez. Então eu peguei aqui, ó, fiz um baixíssimo aqui nesse próximo ponto, pegando só na alcinha de trás, pra ficar mais discreto. Só que esse segundo ponto baixíssimo aqui, eu não vou puxar o fio chocolate, eu já vou puxar o outro, que a gente já vai começar a fazer a nossa rosinha. Então aqui, ó, entrei com a agulha e vou laçar o outro fio. E fecho aqui, ó. Aí eu vou deixar essa ponta aqui. Vou deixar o fio chocolate aqui por enquanto. Ele vai ficar aqui, me esperando dar a volta. E agora a gente vai começar a nossa rosinha. Daqui mesmo, não precisa fazer correntinha. Eu vou fazer a rosinha. Ela é composta por 3 pontos puffs. Pra quem não sabe como é o ponto puff, vou ensinar vocês, ó. A gente vai pular 1, 2, ó. Tá vendo? A gente tá aqui, a gente vai pular 1, 2. No terceiro que a gente vai fazer o ponto puff. O ponto puff é assim, você vai laçar como se fosse fazer um ponto alto. Vai entrar lá, então, ó, 1, 2, no terceiro eu vou entrar, eu vou pegar essa laçada e vou esticar ela. Aí eu venho aqui, ó, seguro esse fio com esse dedo, vou laçar de novo, como se fosse fazer um ponto alto. Vou entrar lá no buraco, vou puxar e vou esticar essa laçada até aqui. Seguro, laço, seguro, entro lá e puxo o fio. Eu vou fazer o ponto puff com 3 laçadas. Tem gente que faz com mais ou com menos, depende muito do fio e o efeito que você quer. Vou fazer com 3. Então, a última aqui eu vou laçar e vou passar por dentro de tudo isso daqui. Isso aqui tá esticando, não tem problema. Depois, na hora que a gente fazer o acabamento aqui, ele vai ficar curtinho. Pra finalizar o ponto puff, você faz
uma correntinha. Então esse é o ponto puff. Vou fazer mais uma correntinha de separação, vou fazer mais um puff nesse buraquinho. Agora eu vou então, lacei, entrei, puxei, estiquei. Lacei, entrei, puxei pra frente, estiquei. Lacei, entrei pra frente, puxei, estiquei. E aí eu laço e passo por todos. Faço uma correntinha pra fechar. Vou fazer mais uma correntinha pra separar. E o último, no mesmo buraco, vou fazer aqui. Esse último a gente só vai fazer a correntinha de fechar o ponto, não vai fazer essa segunda correntinha. Agora a gente vai fazer um baixíssimo no terceiro ponto aqui. Toma cuidado, porque às vezes você vai fazer no puff e aí você pula esse aqui, ó. Qualquer coisa, vem cá, abre o seu ponto e vê, ó. Vai pular uma, duas. Na terceira eu vou fazer um baixíssimo. Aí agora a gente vai fazer outra florzinha, e a gente vai fazer o ponto puff de novo, ó. E aí eu vou pular uma, duas, na terceira eu vou entrar. E aqui, ó, uma dica para sua florzinha ficar bem bonitinha, bem certinha. Repara que a flor, ela é feita de uma pétala assim, outra assim e outra assim. Então, na hora de a gente esticar essas laçadas de fazer cada pétala, a gente vai puxar o fio pro lado que a gente quer que ele fique. Não adianta você fazer o ponto esticando para lá, sendo que você quer que ele fique para cá. Então, a gente vai pegar aqui, ó, lacei, pulei um, dois no terceiro, estico, ó, estico pra cá, até dou uma puxadinha no meu trabalho aqui, ó. Aí eu entro lá, estico, entro lá, estico, fecho minha florzinha, faço uma correntinha. Agora eu quero, minha pétala fica pra cima, então eu vou esticar pra cá. Aqui eu estiquei pra lá, agora eu vou esticar pra cá. Fecho, faço uma correntinha. E agora, a última pétala, eu vou esticar pra cá. Aí, com isso, as pétalas, elas ficam certinhas, fazendo a florzinha. Olha aqui, vou pular um, dois no terceiro, faço meu baixíssimo. E aí, a gente vai fazer isso toda a volta aqui. Se você fez a base toda certinha, não pulou ponto, fez tudo direitinho, vai dar certinho pra você fazer a volta. A última florzinha vai ficar aqui, vai sobrar os 2 pontos pra gente fechar. Então, eu vou seguir aqui, pulo um, dois no terceiro, vou fazer a minha florzinha e vou seguir assim até dar essa volta. Ó, cheguei aqui, bateu certinho, tá vendo? Um, dois, aqui eu vou fazer meu baixíssimo. Aí eu vou vir aqui, dar essa puxadinha aqui só pra fechar. Se você quiser, já pode esconder aqui pra facilitar. O outro aqui já tá escondido, é só cortar. E aí eu vou vir aqui, ó, nesse baixíssimo, vou entrar. E aí eu vou laçar o fio marrom, tá? O fio chocolate. Agora eu vou voltar a trabalhar com o fio chocolate. Vou laçar ele aqui, deixa aqui atrás, ó. Vou laçar e fazer um baixíssimo aqui. Dou uma puxadinha aqui. E aí agora, ó, puxei aqui o ponto. E aí eu vou fazer um ponto baixo pegando normal. Lembra que a gente pegou na alcinha de trás pra fazer os baixíssimos? Eu quero pegar aqui no da frente, como se a gente estivesse pegando normal num ponto baixo. Vou laçar e vou fazer um ponto baixo aqui, ó. É meio que pra esconder. Aí eu vou fazer mais uma correntinha e mais uma. Então fiz um ponto baixo, 2 correntinhas. Aí eu venho aqui, ó, nesse vãozinho, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, vou no próximo vãozinho fazer um ponto baixo. Mais uma correntinha. Agora eu vou fazer um ponto alto, pegando aqui, ó, no mesmo lugar onde a gente pegou o baixíssimo, eu vou entrar e vou fazer um ponto alto. Como eu falei, a ideia é esconder esse baixíssimo aqui, ó, pra gente ficar só com a rosinha visível. Faço uma correntinha, um ponto baixo no vão, outra correntinha, um ponto baixo no outro vão, outra correntinha, um ponto alto, escondendo o baixíssimo. Essa carreira é só isso. Quando chegar nas curvas, já vai modelando para ele começar a subir aqui. A ideia é essa, que ela comece a virar aqui pra gente subir as paredes da nossa bolsinha. Aqui no final, ó, a gente vai fechar a carreira com um baixíssimo na primeira correntinha que a gente fez aqui. Esse ponto baixo e essa correntinha estão fazendo às vezes de um ponto alto aqui. E a segunda correntinha é a correntinha de separação que a gente tá fazendo. Então eu vou entrar aqui, ó, no meio da correntinha. Cuida pra pegar essas 2 laçadinhas, ó. Não pega só essa daqui, porque aí seu ponto fica repuxado, tá vendo? Se eu pego aqui, ó, ele não repuxa tanto. E aí eu não vou laçar o fio chocolate. Eu já vou fazer a troca de cor, porque na próxima carreira a gente vai fazer mais uma carreira de florzinha. Então venho aqui, ó, dou até um puxãozinho pra ajustar aquele ponto que às vezes ficou frouxo aqui embaixo, laço e passo por dentro.
Aí agora esse aqui vai ficar um pouquinho frouxo, mas na hora que a gente for fazer a próxima carreira, a gente puxa ele. Então, aqui, mesma coisa que a gente fez aqui embaixo, ó. Daqui, a gente já vai puxar e fazer a nossa próxima florzinha. A partir de agora, a gente vai fazer as florzinhas sempre nesse vãozinho, ó, entre um ponto baixo e outro. Então, vou fazer uma flor aqui, vou fazer o ponto baixíssimo em cima do ponto alto, e aí eu volto e faço a outra flor aqui. E aí, a gente vai seguir assim até dar a volta. Fiz aqui minha florzinha, vou fazer o baixíssimo aqui. E aí, vou seguir aqui, ó. Pronto, fiz a última flor aqui. Agora eu vou entrar aqui no meio, ó. Onde estava entrando aqui, vou entrar para fazer um baixíssimo, só que eu não vou laçar o fio natural. Vou laçar o chocolate, vou trocar de cor novamente. Aí eu venho aqui, ó, faço um baixo. Repara que eu não fiz correntinha antes, eu já entrei direto. Aí faço 2 correntinhas, venho aqui, faço um ponto baixo, cuidado para não ficar conduzindo o fio. O fio, ele não é conduzido, ele fica parado aqui esperando. Uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha, ponto alto. E aí, a gente vai seguir isso daqui até você ter 11 carreiras de florzinha aqui, ó. Então, a gente termina na carreira de florzinha pra dar esse efeitinho aqui. E aí, você vai contar 11 carreiras de florzinha até terminar, que aí a bolsinha vai estar pronta e a gente vai fazer a nossa alça. Cheguei aqui, fiz as 11 carreiras, agora eu posso cortar o fio. Eu vou cortar o marrom também. Agora eu vou puxar esse fio aqui, vou colocar na agulha de tapeceiro. Vou fazer essa última cabecinha que ficou aqui, ó. Vou vir aqui. Vou entrar aqui. O bom do fio fino é que às vezes, assim, a gente pode fazer uma gambiarra que ele não aparece tanto. No fio mais grosso, no fio de malha, acaba que fica grosseiro. Então, tem que tomar esse cuidado quando você estiver trabalhando com um fio mais grosso. Vou vir aqui. Como eu tô trabalhando com fio duplo aqui, é bom que eu posso fazer o seguinte, ó. Vou tirar aqui os fios, aí eu vou passar um fiozinho aqui dentro de uma perninha e vou dar um nó, que aí ele fica mais seguro. Agora eu escondo essa ponta. Eu não corto pertinho do nó, porque corre o risco dele desmanchar. Então, vou esconder um pouco mais essa ponta aqui. E eu sempre busco um lugar onde tenha, tipo, muitos fios pra esconder bem. Eu não vou ficar passando ele atravessado aqui, que você vai olhar e vai ver aquele fio atravessado. Agora eu vou esconder o marrom. Eu vou tentar passar o marrom por dentro de pontos marrons, pra não ficar esquisito. Não é porque tá no avesso que pode ser de qualquer jeito. A gente tem que cuidar dos nossos pontos, ó. Vou passar aqui, que aqui ele vai ficar bem escondidinho. Aí eu vou vir aqui e vou fazer igual eu fiz com o natural. Pronto, a bolsinha tá pronta. Se você tiver uma alça de material sintético, você pode colocar aqui. Mas aí eu vou ensinar uma alcinha bem simples. Como é uma bolsinha pequena, só pra carregar o celular, pode ser uma alcinha fininha. Na verdade, o ideal é que seja uma alcinha mais delicada, fininha. Se você colocar uma alça grossa aqui, vai ficar muito desproporcional. Aí pra fazer essa alça, eu vou fazer só correntinha. Só que aí eu vou usar as 4 pontas. As 2 do natural e as 2 do chocolate. Vou deixar uma pontinha aqui um pouquinho maior. Fazer aqui o meu nó corrediço e aí vou fazer minhas correntinhas aqui. Se você quiser usar uma agulha maior nessa hora, pode usar uma 4, uma 5, vai ficar melhor, mais fácil. Aí é só fazer correntinha. Você vai fazer correntinha mais ou menos 1 metro, 1,20 m, vai depender muito. Se você for fazer pra você, você pode ir medindo no seu corpo a altura que você quer. Se você for fazer pra outra pessoa, no máximo 1,20 m, tá? Como ela não tem regulagem, pra usar na transversal, é no máximo 1,20 m. Mais do que isso vai ficar muito comprido. E menos que 1 metro também vai ficar curto para usar na transversal. Então é entre 1 metro, 1,10 m e 1,20 m mais ou menos. Aí aqui, ó, só fazer correntinha. Eu vou fazer aqui então. Terminei, corto o fio e só puxo. Fiz mais ou menos 1,10 m. Pra colocar, eu só vou colocar ela aqui, ó. Nessas 2 florzinhas da lateral, tá vendo aqui, ó? Vou colocar ela aqui. Bem no pezinho da florzinha, eu vou entrar aqui e colocar o fio. Você pode colocar ele de dentro pra fora, a alcinha de dentro pra fora, ou de fora pra dentro. Se você quiser, ó, uma dica, você pode até colocar ele assim, ó, de dentro pra fora, e aí depois fazer um tassel, dar um nozinho aqui e faz um tassel aqui, que fica legal. Ou você pode pôr pra dentro. Vou amarrar, nozinho normal mesmo.
só pra ele não passar ali dentro. Corta o fio aqui. Não corta muito rentinho, pra não correr o risco de desfazer, mas deixa cortadinho aqui, ó. E aí tá preso, tá vendo? Se você precisar fazer maior, por causa do seu celular é maior, pode fazer. Aquilo que eu te expliquei lá no início. Você vai aumentar de 3 em 3 a quantidade de pontos da base. Se precisar fazer mais carreiras também não tem problema. Eu só acho que fica mais bonitinho se você aumentar de 6 em 6, para que fique números pares de florzinhas, para que as florzinhas sempre fiquem uma de cada lado. Se você aumentar só 3, vai ficar número ímpar de florzinha, e aí a bolsa meio que vai ficar torta. Prontinho! As nossas duas versões ficaram prontas da nossa bolsa Vitória. Quero saber qual que você gostou mais, a marrom com natural ou a natural com marrom? Eu gosto mais assim, eu acho que destaca mais. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. Se vocês fizerem e postarem lá no Instagram, me marca. Eu vou adorar ver vocês, repostar vocês. Eu quero ver muitas e muitas bolsas Vitórias por aí. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, aquela balela toda que a gente sabe que é necessário para que o YouTube entregue mais o nosso conteúdo, né? E ele chegue a mais e mais pessoas. Muito obrigada por assistir essa aula e até a próxima!